O grito dele rasgou a paz da minha sala. Vai procurar o que fazer, velha inútil. As palavras do meu próprio filho cortaram mais fundo que qualquer faca. Antes que eu pudesse respirar, senti o líquido quente escorrendo pelo meu rosto, queimando minha pele enrugada, manchando minha blusa azul que eu tanto gostava. Era café. Café que meu único filho, Juliano, acabara de jogar em mim como se eu fosse menos que gente. Me chamo Aparecida Fonseca. Tenho 72 anos. E jamais pensei que minha vida chegaria a este ponto. Aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sempre fui conhecida como a enfermeira dedicada do Hospital Municipal, aquela que cuidava dos outros com o mesmo carinho que tratava da própria família. Me aposentei faz 8 anos, depois de passar a vida inteira salvando pessoas. Irônico que agora eu não conseguia salvar nem meu próprio filho. Naquela noite, a televisão passava uma dessas novelas das 9. Estava eu ali, quietinha no meu canto, com o meu chá de camomila na mesinha, quando a porta da frente se abriu com tanta força que bateu na parede. Juliano entrou cambaleando. O cheiro de álcool invadiu a sala antes mesmo dele. Os olhos vermelhos, a camisa para fora da calça, o cabelo desgrenhado. Meu coração apertou como sempre acontece quando o vejo nesse estado. Sabe aquela dor de mãe que parece que vai sufocar? Pois é essa mesma. Filho, que bom que chegou. Guardei um pouco de janta para você no micro-ondas, disse eu, tentando soar natural, como se não tivesse passado as últimas 3 horas olhando para o relógio, me perguntando onde ele estaria, com quem estaria bebendo desta vez. A preocupação é uma companheira constante de quem ama um alcoólatra. Ele nem me olhou direito. Passou por mim em direção à cozinha, tropeçando nos próprios pés. Ouvi barulhos de porta de armário batendo, copo quebrando. Quando voltou, trazia uma caneca fumegante. Pensei até que fosse um bom sinal. Café é o que muitos tomam para espantar a bebedeira. Me enganei. O que você tanto olha nessa televisão o dia inteiro, hein? Não tem nada melhor para fazer, não? Essa casa tá uma bagunça, gritou ele, apontando para a sala impecavelmente limpa. A mesma sala que eu tinha passado a tarde inteira arrumando, mesmo com minhas juntas doendo por causa da artrite. Juliano, você está alterado. Vamos conversar amanhã quando... Não consegui terminar a frase. Foi quando ele explodiu com aquelas palavras horríveis. Vai procurar o que fazer, velha inútil. E num movimento rápido, jogou o café quente em direção ao meu rosto. Senti o líquido escaldante batendo na minha testa, escorrendo pelas minhas bochechas, pelo meu queixo, manchando minha blusa. A dor física foi imediata, mas a dor na alma foi muito pior. Por alguns segundos, fiquei paralisada. O café pingando do meu cabelo grisalho, a novela continuando ao fundo como se nada tivesse acontecido. O silêncio pesado que se seguiu quando ele percebeu o que tinha feito. Vi um lampejo de choque nos olhos dele, rapidamente substituído pela expressão embriagada de indiferença. 72 anos de vida passaram como um filme na minha cabeça naquele momento. Os sacrifícios, as noites sem dormir no hospital cuidando de pacientes, enquanto meu próprio filho estava em casa com febre, sendo cuidado por vizinhos. As horas extras para conseguir pagar escola melhor, os aniversários comemorados com atraso porque eu estava de plantão. Tudo o que fiz pela nossa família, especialmente depois que fiquei sozinha para criá-lo. Lembrei do Juliano pequeno, com seus olhos curiosos e sorriso fácil. Do adolescente estudioso que sonhava em ser engenheiro. Do jovem adulto promissor que se formou na faculdade. Único momento da minha vida em que chorei de felicidade em público. E depois, a descida. O emprego perdido, o casamento fracassado, a bebida que virou refúgio e depois prisão. Algo mudou dentro de mim naquele instante. Não foi raiva o que senti, embora qualquer um compreenderia se fosse. Foi uma espécie de clareza cristalina, como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Eu podia continuar sendo vítima daquela situação, ou podia fazer algo que nunca tinha tentado antes. Com o café ainda pingando do meu queixo, manchando o tapete que tinha comprado com tanto carinho para nossa sala, olhei diretamente nos olhos dele. Vi medo ali. O medo de quem, no fundo, sabe que está errado, mas não consegue mais controlar seus atos. Então, com uma calma que nem eu mesma sabia que tinha, falei baixinho.
Me espere aqui. Quero te mostrar uma coisa. Levantei-me devagar do sofá. Minhas pernas tremiam, mas não de medo. Tremiam com o peso da decisão que acabava de tomar. Passei por ele sem desviar o olhar, mostrando uma dignidade que surpreendeu até a mim mesma. Caminhei em direção ao meu quarto, deixando um rastro de pingos de café pelo corredor. Enquanto andava, pensava em tudo o que guardava há anos naquele baú antigo debaixo da minha cama. As coisas que nunca tive coragem de mostrar, as verdades que achei melhor esconder. Como mãe, sempre quis proteger meu filho de tudo, até das consequências dos próprios atos. Mas naquela noite, entendi que talvez o maior erro tenha sido esse: proteger demais. Abri a porta do quarto e me dirigi até a cama. Me abaixei com dificuldade, sentindo o joelho reclamar. Puxei o baú pesado, aquele mesmo baú que Juliano sempre perguntava o que tinha dentro e eu sempre desconversava. A madeira escura estava um pouco empoeirada, mas a fechadura dourada ainda brilhava como no dia em que a comprei. Enquanto girava a pequena chave que sempre carregava comigo, podia ouvir Juliano na sala, resmungando algo ininteligível. Parte de mim temia que ele não estivesse mais lá quando eu voltasse, que tivesse saído para beber mais ou simplesmente desaparecido na noite como já havia feito tantas vezes. Mas algo me dizia que desta vez seria diferente, que ele esperaria. Abri o baú e o cheiro de papel antigo invadiu minhas narinas, junto com memórias que há muito tinha tentado guardar. As cartas estavam lá, organizadas por data, os laudos médicos, os recibos de pagamentos, as fotos de hospital e o diário, aquele que escrevi durante os piores dias, quando achei que ia perder meu filho para sempre, só que por um motivo bem diferente do atual. Peguei tudo com cuidado, como quem carrega algo precioso e frágil. Em certo sentido, era isso mesmo. Aqueles papéis continham não apenas história, mas também esperança. A esperança de que, ao revelar a verdade que escondi por tanto tempo, pudesse finalmente quebrar o ciclo destrutivo em que estávamos presos. Voltei para a sala carregando o baú nos braços. Para minha surpresa, Juliano ainda estava lá. Tinha se sentado no sofá, a cabeça baixa entre as mãos. Parecia menor, de alguma forma, como se tivesse encolhido. Quando me viu entrar, levantou os olhos. Havia confusão neles, talvez até um início de sobriedade forçada pelo choque do que acabara de fazer. "O que é isso, mãe?" perguntou, a voz menos agressiva, quase infantil em seu desconcerto. Coloquei o baú no centro da mesa de centro, bem em frente a ele, com o café ainda secando no meu rosto, mas com uma determinação renovada no coração. Sentei-me ao seu lado e abri a tampa do baú. "Filho, tem coisas que você precisa saber. Coisas sobre nós, sobre você, sobre seu pai, sobre uma época que você era pequeno demais para lembrar." Tirei a primeira fotografia do baú. Uma imagem amarelada pelo tempo mostrava um garotinho de uns 8 anos, magro demais, pálido, deitado numa cama de hospital, tubos e fios conectados ao seu pequeno corpo, olhos fechados, como se dormisse. Ao lado da cama, uma mulher mais jovem, eu mesma, com o cabelo ainda preto, o uniforme de enfermeira impecável, olheiras profundas marcando meu rosto. "Sabe quem é este menino?" perguntei, mostrando a foto para Juliano. Ele pegou a fotografia com as mãos trêmulas, olhando fixamente para a imagem. "Sou eu?" perguntou, incerto, a voz embargada. O choque parecia estar ajudando a afastar um pouco os efeitos do álcool. "Sim, você com 8 anos. Internado há 47 dias no Hospital São Lucas. Era o dia em que os médicos disseram que não tinham mais o que fazer." Enquanto falava, sentia cada uma daquelas lembranças voltando com uma nitidez assustadora. O cheiro de desinfetante hospitalar, o bip constante dos monitores, as vozes sussurradas dos médicos no corredor. Sensações que, mesmo depois de tantos anos, eu ainda carregava dentro de mim como cicatrizes invisíveis. "Eu não me lembro disso", murmurou Juliano, ainda olhando para a foto como se ela pudesse subitamente trazer memórias enterradas. "Claro que não lembra. Esteve em coma por quase 2 semanas. Foi no inverno de 1990. Você tinha acabado de completar 8 anos quando começou a sentir dores nas articulações. Primeiro achamos que era crescimento, coisa de criança, mas logo veio a febre,
que não baixava com nada. Comecei a tirar mais fotos do baú, colocando-as em sequência sobre a mesa. Juliano naquela mesma cama de hospital, em diferentes estágios de uma doença que consumia seu corpinho dia após dia. Em algumas, estava acordado, olhando para a câmera com olhos opacos de quem já não tem força nem para sorrir. Em outras, estava dormindo, ou melhor, inconsciente, cercado por equipamentos médicos que pareciam grandes demais para aquela criança frágil. Os médicos demoraram para descobrir o que você tinha. Síndrome de Kawasaki complicada por uma infecção rara. Uma combinação que quase levou você embora de mim. Peguei um punhado de papéis e os estendi para ele. Eram laudos médicos, cheios de termos técnicos e estatísticas desanimadoras. Eu mesma, sendo enfermeira, entendia cada palavra terrível escrita naqueles documentos. Sabia o que significavam aqueles números, aqueles prognósticos. Quando finalmente diagnosticaram, disseram que o tratamento era experimental e caríssimo. Nossa cobertura médica não pagaria. Seu pai... Fiz uma pausa. Esta era a parte mais difícil. A verdade que tinha escondido de Juliano por todos estes anos, achando que o protegeria da dor. Respirei fundo e continuei. Seu pai não aguentou a pressão. Uma noite, depois de uma consulta particularmente difícil com o médico-chefe da pediatria, ele voltou para casa, pegou algumas roupas, o dinheiro que tínhamos guardado na poupança e foi embora. Peguei outro documento do baú. Era uma carta escrita à mão, o papel já amassado de tanto ser dobrado e desdobrado ao longo dos anos. Hesitei por um instante antes de entregá-la. Ele deixou isso, a única comunicação que tive dele nos anos seguintes. Juliano pegou o papel com cuidado, como se pudesse desintegrar em suas mãos. Seus olhos percorreram as poucas linhas escritas na letra apressada de seu pai. Cida, não consigo mais. Não posso ficar e ver meu filho morrer devagar. Me perdoe. Era tudo. Nenhuma menção de para onde ia. Nenhuma promessa de voltar. Nenhum dinheiro deixado para ajudar com as contas médicas que se acumulavam. Apenas aquela confissão de fraqueza que, nas décadas seguintes, eu tinha me esforçado tanto para explicar de forma diferente para Juliano. Você sempre me disse que papai tinha morrido num acidente, falou ele, a voz quase sumindo. Eu sei, filho, e me arrependo dessa mentira todos os dias. Mas o que eu ia dizer? Que seu pai preferiu fugir a lutar por você? Que ele te abandonou no momento em que você mais precisava dele? Que tipo de ferida isso deixaria num menino? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando-se com os resquícios de café que ainda manchavam minha pele. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de alívio. Carregar aquele segredo por tanto tempo tinha sido um peso quase insuportável. O que aconteceu depois? Perguntou Juliano, agora totalmente sóbrio, absorvendo cada palavra como se sua vida dependesse disso. Coloquei sobre a mesa uma pilha de documentos financeiros. Contratos de trabalho, recibos de pagamento, extratos bancários, todos datados daquela mesma época. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Lutei com tudo o que tinha. Peguei 3 empregos ao mesmo tempo. De manhã, continuava no hospital como enfermeira. À tarde, trabalhava numa clínica particular como auxiliar administrativa. À noite, fazia faxina em escritórios do centro. Mostrei a ele os recibos, um por um. Os valores eram pequenos, considerando a grandeza das contas médicas que chegavam semanalmente. Mas juntos, aqueles 3 salários me permitiram começar a pagar pelo tratamento experimental que salvaria a vida do meu filho. Ficava com você no hospital nas horas vagas, entre um turno e outro. Dormia ali mesmo, naquela cadeira desconfortável ao lado da sua cama. As outras enfermeiras me ajudavam, cuidavam de você quando eu precisava trabalhar. Formamos uma espécie de família improvável ali, naquele corredor de hospital. Tirei mais fotos do baú. Nestas, já se via uma pequena melhora. Juliano ainda estava no hospital, mas sentado na cama, com um pouco mais de cor nas bochechas. Numa delas, estava sorrindo fracamente, segurando um carrinho de brinquedo que alguma enfermeira tinha lhe dado. Depois de quase 4 meses de tratamento intensivo, você começou a melhorar. Foi tão gradual que os médicos quase não acreditavam.
Chamaram de milagre. Eu chamei de teimosia. A mesma teimosia que você herdou de mim, para o bem e para o mal. Peguei um contrato de empréstimo bancário. Era de um valor considerável para a época, com juros altíssimos e condições quase predatórias. Mesmo com 3 empregos, o dinheiro não era suficiente. Então, hipotequei o apartamento que tínhamos na época. A única coisa que seu pai não levou quando foi embora. Os bancos não queriam emprestar para uma mulher solteira com um filho doente e sem garantias, mas finalmente um gerente se compadeceu da nossa situação. Outro documento. Uma carta de agradecimento assinada por todos os funcionários da ala pediátrica do hospital, celebrando a alta de Juliano após 137 dias de internação. Quando você finalmente teve alta, eu já estava afundada em dívidas. O apartamento acabou indo para o banco mesmo, não consegui manter os pagamentos. Fomos morar de aluguel num quartinho nos fundos da casa da dona Olga. Lembra dela? Juliano assentiu levemente. A velha senhora que fazia bolos de fubá aos domingos e sempre guardava um pedaço para ele. Agora entendia por quê. Ela cobrava metade do valor do aluguel quando soube da nossa situação. Moramos lá por quase 3 anos, até eu conseguir estabilizar um pouco a vida. Você já estava melhor, frequentando a escola regularmente, embora ainda precisasse de acompanhamento médico constante. Coloquei sobre a mesa um carnê de pagamentos. Era da pequena casa onde morávamos agora. Esta casa não foi herança do seu pai, como te contei. Foi comprada com o dinheiro da minha aposentadoria. Guardei cada centavo que pude ao longo dos anos, trabalhando horas extras, fazendo plantões em feriados, para que pudéssemos ter um teto seguro, para que você tivesse um lugar para morar quando eu não estiver mais aqui. Seus olhos se arregalaram com esta revelação. A casa, que ele sempre considerou como parte da herança deixada pelo pai falecido, era na verdade fruto do sacrifício silencioso de sua mãe ao longo de décadas. Mas por que, mãe? Por que nunca me contou nada disso? Por que inventar toda essa história sobre papai ter morrido num acidente? Suspirei profundamente, organizando as palavras em minha mente antes de responder. No começo, foi para te proteger. Você era pequeno demais para entender o abandono. Quando melhorou da doença, perguntava pelo pai todos os dias. Como explicar para uma criança que o próprio pai o deixou quando mais precisava? Então inventei o acidente. Disse que ele tinha sido um herói, que tinha nos amado até o fim. Tirei um último envelope do baú. Era uma carta que nunca tinha sido enviada, endereçada ao pai de Juliano. À medida que você crescia, as mentiras se acumulavam. Cada história nova que eu inventava sobre seu pai heróico tornava mais difícil voltar atrás e contar a verdade. E depois você começou a idealizar esta figura paterna que nunca conheceu de verdade. Transformou seu pai ausente num modelo a ser seguido. Como eu poderia destruir isso? Entreguei a carta não enviada para Juliano. Ele a abriu com cuidado, revelando páginas e páginas da minha letra, contando tudo o que tinha acontecido nos anos seguintes à partida do marido. Era uma carta que eu tinha escrito durante a adolescência de Juliano, num momento de particular desespero, quando ele estava passando por uma fase rebelde e eu não sabia mais o que fazer. Nunca tive coragem de procurá-lo ou enviar isso. Não saberia por onde começar e, francamente, não queria que ele voltasse para nossas vidas apenas para te decepcionar novamente. Juliano leu algumas linhas da carta. Depois a dobrou cuidadosamente e devolveu para mim. Havia uma expressão em seu rosto que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de choque, tristeza e algo mais. Algo como compreensão nascente. E depois que cresci, por que não me contou a verdade quando me tornei adulto? Esta era a pergunta mais difícil, a que exigia a resposta mais honesta. Por vergonha, filho. Vergonha de ter mentido por tanto tempo. Medo da sua reação. E talvez um pouco de orgulho também. Queria ser suficiente para você. Queria que soubesse que podia contar comigo, sempre. Que eu nunca te abandonaria. Não importa o quê. Olhei para minhas mãos enrugadas, que agora tremiam levemente sobre a mesa, cercadas por aquelas evidências de uma vida inteira de sacrifícios e mentiras bem intencionadas. E também porque um filho não deveria ter que carregar o peso das batalhas dos pais.
Não queria que soubesse o quanto foi difícil, o quanto lutei, o quanto sacrifiquei. Queria apenas que tivesse uma vida normal, sem o fardo de se sentir em dívida comigo ou ressentido com seu pai. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O café em meu rosto tinha secado completamente, deixando manchas marrons na minha pele e roupas. A novela na televisão tinha acabado há muito tempo, dando lugar ao noticiário noturno que nenhum de nós prestava atenção. Juliano olhou para todas aquelas provas materiais de uma história familiar muito diferente da que conhecia. Seus olhos percorreram as fotos do menino doente que uma vez foi, os documentos financeiros que mostravam o sacrifício de sua mãe, a carta abandonada de seu pai. "Por que está me mostrando tudo isso agora?" perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada, tão diferente dos gritos de minutos antes. Levantei os olhos para encontrar os dele. Naquele momento, não éramos mais apenas mãe e filho. Éramos duas pessoas adultas enfrentando uma verdade há muito tempo enterrada. "Porque nunca é tarde para recomeçar, Juliano. Porque o café que você jogou em mim hoje me fez perceber que não posso mais proteger você da verdade. Que talvez, ao tentar poupá-lo da dor, acabei contribuindo para criar outra dor diferente." Estendi a mão e toquei levemente a dele sobre a mesa. "E porque quero que entenda que, mesmo agora, mesmo depois de tudo o que passamos e de tudo o que você disse e fez, eu ainda estou aqui, ainda sou sua mãe, ainda não vou desistir de você." As palavras pairaram entre nós como algo vivo, quase palpável. Vi nos olhos de Juliano algo que não via há muito tempo, uma mistura de vulnerabilidade e clareza. O álcool já não nublava completamente seu olhar. Agora havia outra coisa lá, talvez o começo de uma compreensão. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto que me lembrou tanto de quando era adolescente e estava nervoso antes das provas. "Alguns hábitos nunca nos deixam, mesmo quando tudo mais muda." "Não sei o que dizer, mãe", murmurou ele, a voz rouca de emoção contida. "Não precisa dizer nada agora. Só quero que ouça, que realmente ouça." Retirei do baú um pequeno caderno de capa dura, desgastado pelo uso. Era meu diário daqueles dias no hospital. Páginas e mais páginas preenchidas nos momentos de vigília ao lado da cama de Juliano, nas madrugadas intermináveis quando o medo de perdê-lo me mantinha acordada. Este diário começou como uma forma de manter minha sanidade durante os piores dias. Depois virou um hábito, uma maneira de processar tudo o que estava acontecendo. Nunca mostrei para ninguém. Abri o caderno numa página marcada. A data era de 2 meses após a internação de Juliano. A letra, normalmente organizada, estava trêmula, refletindo meu estado emocional naquele dia. Hoje o Dr. Mendes me chamou para uma conversa particular. Comecei a ler. Disse que precisamos começar a nos preparar para o pior, que os tratamentos não estão tendo o efeito esperado, que o corpo do Juliano está muito fraco para continuar lutando. Como um médico pode pedir para uma mãe se preparar para enterrar o próprio filho? Disse a ele que enquanto Juliano respirar, continuaremos tentando. Vendi o carro hoje. Não era muito, mas dá para mais 2 semanas de tratamento. Só preciso de tempo. Meu filho só precisa de tempo. Virei algumas páginas, continuando a leitura. A enfermeira da noite, Dona Matilde, me trouxe um colchonete hoje. Disse que não aguenta mais me ver dormindo naquela cadeira. É um pequeno gesto, mas quase chorei de gratidão. É estranho como, nos momentos mais difíceis, são os pequenos atos de bondade que nos mantêm inteiros. O Juliano abriu os olhos por alguns minutos hoje. Apertou minha mão. O médico diz que é apenas reflexo, mas eu sei que meu filho está lutando para voltar para mim. Conversamos, mesmo que só eu estivesse falando. Contei sobre o futuro, sobre as viagens que faríamos quando ele melhorasse, sobre a escola nova onde ele estudaria. Prometi que, quando tudo isso acabar, nunca mais deixarei que nada de mal aconteça com ele. Uma promessa impossível, sei disso, mas naquele momento parecia a única coisa importante a se dizer. Juliano ouvia em silêncio, os olhos fixos no diário, como se pudesse ver através das páginas as cenas que eu descrevia. Virei para outra entrada, alguns dias depois. 3º emprego começou hoje. Limpeza de escritórios, das 22 às 2. A supervisora, Célia, perguntou se eu aguentaria a jornada,
vendo meu estado. O que ela não entende é que não é uma questão de aguentar. É uma questão de fazer o que precisa ser feito. Dormi 2 horas no hospital antes do turno da manhã começar. Estou vivendo em um estranho limbo onde o tempo não significa mais nada. Só existe o antes de Juliano ficar doente e o depois que ele vai melhorar. Todo o resto é apenas sobrevivência. Fechei o diário por um momento, lembrando daqueles dias com uma clareza que me assustava. O cheiro de produto de limpeza impregnado nas minhas mãos, mesmo após inúmeras lavagens. O peso das pálpebras lutando contra o sono. A dor nas costas, nos pés, em cada músculo do corpo, ignorada em favor de preocupações mais urgentes. Sabe o que me mantinha em pé, Juliano? Não era só o amor por você, embora isso fosse o núcleo de tudo. Era também uma espécie de teimosia. Uma recusa absoluta em aceitar que a vida pudesse ser tão injusta a ponto de tirar um filho de uma mãe. Tirei mais um item do baú. Um pequeno sapato infantil, gasto nas pontas, com um cadarço azul remendado. Lembra deste? Foi seu primeiro sapato de couro. Você estava tão orgulhoso quando aprendeu a amarrá-lo sozinho. Levei esse sapato para o hospital quando você foi internado. Mantinha escondido na minha bolsa. Nos piores momentos, quando os médicos falavam em chances mínimas e preparações para o pior, eu apertava esse sapato na minha mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Era minha forma de me agarrar à esperança. Entreguei o pequeno sapato para Juliano, que o pegou com cuidado, como se segurasse algo extremamente frágil. Seus dedos traçaram os arranhões na ponta, evidências de um garoto ativo que um dia correu por aí, inconsciente da fragilidade da vida. Mas o mais difícil não era o cansaço físico, os turnos intermináveis, ou mesmo o medo constante, continuei. O mais difícil era a solidão, porque quando você é mãe solo de uma criança gravemente doente, não existe com quem compartilhar o fardo. Não há ombro para chorar à noite, não há mãos para dividir as contas, não há voz para dizer que tudo vai ficar bem quando você mesma não consegue mais acreditar nisso. Retirei do baú um pequeno embrulho de jornal. Desembrulhei-o cuidadosamente, revelando um relógio de pulso masculino, antigo, com a pulseira de couro rachada pelo tempo. Este era do seu pai, a única coisa que ele esqueceu de levar quando partiu. Pensei em vendê-lo tantas vezes durante aqueles meses desesperados. Cheguei a levá-lo a uma casa de penhores, mas no último minuto não consegui. Não por sentimentalismo, mas porque pensei que um dia você poderia querer algo que pertenceu ao seu pai, mesmo que ele não merecesse esse lugar na sua vida. Juliano pegou o relógio, examinando-o com uma expressão indecifrável. O relógio estava parado, os ponteiros congelados em 3h42. Talvez a hora exata em que seu pai decidiu que não conseguiria mais suportar a situação e partiu. Nunca soube mais nada dele? Perguntou Juliano. A voz quase um sussurro. Balancei a cabeça lentamente. Nos primeiros anos, não. Então, quando você tinha uns 12 anos, recebi uma ligação. Era ele. Disse que estava em Curitiba, que tinha reconstruído a vida, que tinha até mesmo uma nova família. Queria saber como você estava. Essa revelação fez com que Juliano levantasse os olhos do relógio, fixando-os em mim com intensidade renovada. E o que você disse a ele? A verdade. Que você tinha sobrevivido, apesar do prognóstico dos médicos e apesar do abandono dele, que estava crescendo forte e saudável, que era um menino inteligente e gentil. Fiz uma pausa, lembrando daquela conversa que durou menos de 5 minutos, mas que ficou gravada em minha memória como se tivesse acontecido ontem. Ele perguntou se podia te ver, disse que estava arrependido, que pensava em nós todos os dias, que queria fazer parte da sua vida novamente. E você disse não, concluiu Juliano, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Disse que a decisão seria sua quando tivesse idade suficiente para entender o que aconteceu. Que não impediria o contato se fosse o que você quisesse. Mas também deixei claro que não mentiria mais por ele. Que não continuaria com a história do acidente heróico. Tirei mais um envelope do baú. Este tinha sido aberto, diferente da carta não enviada que mostrei antes. Dentro havia uma única foto e um cheque. Ele mandou isso algumas semanas depois. Uma foto dele com a nova família.
Esposa, 2 filhos pequenos, uma casa bonita ao fundo e um cheque que deveria cobrir anos de pensão alimentícia não paga. Mostrei o cheque para Juliano, uma quantia considerável, mas que não chegava nem perto do que tinha sido gasto com seu tratamento, sem falar nos anos de ausência. Rasguei o cheque e devolvi os pedaços junto com a foto. Escrevi apenas que dinheiro não compra o tempo perdido e que se ele realmente queria fazer parte da sua vida, teria que enfrentar as consequências de suas escolhas, incluindo te contar a verdade. E ele nunca mais entrou em contato, concluiu Juliano. Houve mais 2 tentativas ao longo dos anos. Uma quando você estava terminando o ensino médio, outra quando se formou na faculdade. De alguma forma, ele acompanhava seus marcos de longe, mas nunca teve coragem de fazer o que precisava ser feito, olhar nos olhos do filho que abandonou e pedir perdão sem desculpas ou condições. Tirei mais um item do baú, um recorte de jornal. Era um obituário de quase 3 anos atrás. Seu pai faleceu há algum tempo. Ataque cardíaco fulminante. Descobri por acaso lendo o jornal. Ele realmente morreu, Juliano. Só que não da maneira heróica que te contei. Morreu como qualquer pessoa, levando consigo as escolhas que fez e as consequências com as quais nunca conseguiu lidar. Juliano examinou o obituário brevemente, então o devolveu sem comentários. Havia uma estranha calma nele agora. Não a apatia embriagada de antes, mas algo mais profundo, como a quietude que sucede uma tempestade. Por que nunca me contou sobre as tentativas de contato dele? Essa era uma pergunta que eu esperava, e para a qual tinha preparado uma resposta ao longo de muitos anos. Mesmo assim, era difícil colocá-la em palavras. Por proteção, inicialmente. Você era jovem, idealista, tinha criado uma imagem de um pai perfeito que nunca existiu. Temia que a verdade te machucasse mais do que a fantasia. E depois você começou a mudar. A bebida entrou na sua vida. Os problemas no trabalho, o casamento que acabou. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Temia que soubesse que seu pai tentou voltar, que interpretasse isso como outro abandono, que ele te procurou, mas eu impedi. Não foi isso que aconteceu, Juliano. Ele queria uma reconciliação fácil, sem confrontar o que tinha feito. Queria entrar na sua vida pela porta dos fundos, sem passar pela dor necessária da verdade. Tirei um último objeto do baú, uma pequena caixa de madeira entalhada. Eu ia te dar isto no seu aniversário de 30 anos, mas depois veio a bebida, as brigas, o distanciamento entre nós. Nunca pareceu ser o momento certo. Abri a caixa, revelando uma correntinha dourada com um pequeno pingente em forma de pé. Comprei com o primeiro dinheiro que consegui economizar depois que você saiu do hospital. É um símbolo, meio bobo talvez, mas significa muito para mim. Representa os primeiros passos que você deu após se recuperar. Passos que os médicos duvidavam que você jamais daria novamente. Estendi a caixa para Juliano, que pegou a corrente com dedos hesitantes. Cada passo que você deu desde então, cada obstáculo que superou, cada momento de alegria ou tristeza, eu estive lá, Juliano. Não como uma sombra vigilante, não como uma presença sufocante, mas como uma mãe, imperfeita, humana, cometendo erros, tentando acertar. Senti lágrimas se formando novamente, mas não fiz nenhum esforço para contê-las. Eram lágrimas de alívio, de liberação após décadas de segredos guardados. Quando te vi hoje, entrando pela porta, bêbado, gritando comigo, jogando café no meu rosto, não foi raiva o que senti. Foi um profundo cansaço. Cansaço de carregar sozinha o peso de uma história que é nossa, não apenas minha. Cansaço de ver você seguindo um caminho tão parecido com o que seu pai escolheu. A fuga através do álcool. A incapacidade de enfrentar a dor. Fechei o baú, tendo retirado dele tudo o que precisava mostrar. Anos de história familiar, de segredos e sacrifícios, agora expostos sobre a mesa da sala, entre nós dois. Não estou te mostrando tudo isso para te fazer sentir culpa ou dívida, Juliano. Estou te mostrando porque você merece saber a verdade sobre sua própria história. Porque talvez, entendendo o passado, você possa fazer escolhas diferentes para o futuro. Estendi a mão por cima da mesa, tocando levemente o braço dele. E porque
Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, apesar das palavras duras e dos momentos difíceis, você ainda é meu filho. O mesmo menino por quem eu lutei com todas as minhas forças há tantos anos. Nunca desisti de você então. Não vou desistir agora. Juliano olhava para a corrente em suas mãos, o pequeno pingente em forma de pé brilhando sob a luz da sala. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que eu não ouvia há muito tempo. Eu não sabia, não tinha ideia de tudo isso. Como poderia saber? Fiz de tudo para te proteger da verdade. Talvez esse tenha sido meu maior erro, achar que podia te proteger da realidade para sempre. Ele fechou os dedos ao redor da corrente, apertando-a como se fosse um talismã. O que você quer de mim agora, mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Não estava esperando que a conversa tomasse esse rumo tão cedo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não quero nada de você, Juliano. Só quero algo para você. Quero que encontre um caminho diferente do que seu pai escolheu. Que enfrente seus demônios em vez de afogá-los na bebida. Que construa uma vida da qual possa se orgulhar. Fiz uma pausa, sentindo o peso de décadas de esperanças e medos em minhas próximas palavras. E quero que saiba que não importa o que aconteça, não importa quantas vezes você tropece ou caia, sempre haverá um lugar para você aqui. Sempre haverá uma mãe esperando, acreditando que você é mais forte que suas fraquezas, mais corajoso que seus medos. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que já havíamos compartilhado. Não era pesado ou constrangedor, mas cheio de possibilidades, como o primeiro momento de calma após uma tempestade, quando se pode finalmente avaliar os danos e começar a reconstrução. Não sei se consigo mudar, mãe, confessou ele finalmente, a vulnerabilidade em sua voz me lembrando do menino que uma vez prometeu que nunca mais me faria chorar. Logo após sair do hospital. Tentei tantas vezes. A bebida é como se fosse a única coisa que alivia a pressão, sabe? A sensação de que nunca serei bom o suficiente, de que sempre estou decepcionando alguém. Você não precisa conseguir sozinho, respondi, sentindo um pequeno broto de esperança crescer em meu peito. Existem pessoas que podem ajudar, lugares onde você pode encontrar apoio, e eu estarei ao seu lado. A cada passo do caminho. Ele assentiu lentamente, ainda olhando para a corrente em suas mãos. Então, num movimento que me surpreendeu, colocou-a ao redor do pescoço, o pequeno pingente em forma de pé descansando sobre sua camisa amassada. Amanhã, disse ele, as palavras saindo como uma promessa hesitante. Amanhã vou procurar ajuda. Não sei explicar o que senti naquele momento. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros, mas ao mesmo tempo, havia um medo silencioso. Quantas promessas semelhantes já tinham sido feitas e quebradas? Quantos amanhãs tinham se transformado em mais um dia de decepção? Mas havia algo diferente desta vez. Um brilho nos olhos de Juliano que há muito não via. Uma determinação frágil, sim, mas genuína. Vou preparar um café para nós. Falei, levantando-me lentamente. Minhas juntas reclamaram com o movimento, lembrando-me dos meus 72 anos que às vezes tentava esquecer. Um café de verdade desta vez. Não aquele que estou usando como máscara facial. Foi uma tentativa simples de humor, mas funcionou. Um sorriso hesitante apareceu no rosto de Juliano, o primeiro da noite. Enquanto caminhava para a cozinha, senti seu olhar me seguindo. Percebi que, talvez pela primeira vez em anos, ele realmente estava me vendo. Não como uma figura de autoridade a ser contestada, não como um obstáculo à sua liberdade, não como uma velha inútil, mas como uma mulher que tinha atravessado fogo para mantê-lo vivo. Na cozinha, minhas mãos tremiam levemente enquanto preparava a cafeteira. Tantas emoções se acumulavam dentro de mim, como uma represa prestes a romper. Alivio, esperança, mas também um medo profundo de me iludir novamente. As xícaras tilintaram quando as coloquei no balcão. Respirei fundo, tentando me acalmar. Uma batalha de cada vez. Aparecida. Uma batalha de cada vez. Quando voltei para a sala com 2 xícaras fumegantes, encontrei Juliano organizando os documentos que tínhamos espalhado pela mesa. Ele tinha um cuidado quase reverente ao manusear as fotos antigas, os papéis amarelados,
como se só agora compreendesse o valor real daquelas relíquias familiares. Obrigado, disse ele, aceitando a xícara que lhe ofereci. Um agradecimento simples, 2 sílabas apenas, mas carregadas de um significado que iam muito além do café. Sentei-me novamente, observando-o por cima da minha xícara. O café quente aqueceu minhas mãos enrugadas, trazendo uma sensação reconfortante. Era estranho como algo tão simples podia representar tanto. O mesmo líquido que tinha sido usado como arma contra mim minutos antes, agora servia como um pequeno ritual de paz entre nós. Estive pensando, começou Juliano, com uma voz mais clara que antes, sobre todas as vezes que te culpei pelos meus fracassos. Fiquei em silêncio, dando a ele o espaço para continuar. Algumas verdades precisam encontrar seu próprio caminho para fora. Era mais fácil, sabe? Te culpar pelo fim do meu casamento, pelos empregos perdidos, pelos amigos que se afastaram. Mais fácil do que admitir que eram minhas escolhas que estavam destruindo tudo. Ele passou a mão pelo pingente em forma de pé que agora usava, como se o pequeno objeto lhe desse força para continuar. Depois que a Ana me deixou, algo quebrou dentro de mim. Você lembra como ela era? Sempre sorrindo, sempre falando sobre os filhos que teríamos. E então, um dia ela simplesmente disse que não aguentava mais, que não podia continuar casada com alguém que se recusava a enfrentar seus próprios demônios. Ana, minha ex-nora que tanto amei como a filha que nunca tive. Uma jovem professora de literatura que entrou na vida de Juliano como um furacão de otimismo e saiu 4 anos depois, destruída pelas constantes promessas quebradas e pelas noites de espera angustiante enquanto ele bebia com os amigos. Ela estava certa em ir embora. Continuei, surpreendendo a nós dois com minha franqueza. Ana te amava profundamente, Juliano, mas o amor não pode ser uma prisão, nem para quem ama, nem para quem é amado. Ele assentiu lentamente, aceitando a verdade que por tanto tempo tinha se recusado a encarar. Quando ela saiu pela porta naquele dia, levando apenas 2 malas e deixando para trás 4 anos de vida compartilhada, eu sabia que tinha tocado o fundo do poço, mas em vez de usar aquilo como impulso para subir, continuei cavando. Tomou um longo gole de café, como se precisasse de forças para o que viria a seguir. Você nunca perguntou por que fui demitido da construtora. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Você disse que houve cortes na empresa, que o setor estava em crise. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Mais uma mentira para adicionar à nossa coleção familiar. A verdade é que apareci bêbado em uma reunião importante com clientes. Fiz comentários inadequados. Derrubei a maquete que tinha levado semanas para ser construída. O Marcelo, meu chefe, tentou me proteger. Disse aos outros que eu estava doente, que tinha tomado medicação forte. Mas depois, a sós, me deu um ultimato. Ou buscava tratamento para o alcoolismo ou estava fora. Fechei os olhos por um momento, imaginando a cena. Meu filho, o engenheiro brilhante que se formou com honras, humilhando-se diante de colegas e clientes. Prometi que buscaria ajuda. Cheguei a ir a 2 reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Mas então, numa sexta-feira, os colegas chamaram para um happy hour e... Bem, você conhece o final da história. Fui demitido na segunda-feira seguinte. Juliano colocou a xícara sobre a mesa, com cuidado para não fazer barulho. Um pequeno gesto de consideração que não passou despercebido. O pior não foi perder o emprego. Foi ver a decepção nos olhos do Marcelo. Ele tinha apostado em mim desde o estágio. Tinha me promovido 2 vezes em 3 anos. Disse que via em mim o engenheiro que ele próprio sonhara ser quando jovem. Engoli em seco, sentindo sua dor como se fosse minha. Não era a primeira vez que Juliano decepcionava alguém que acreditava nele. E eu me perguntava, silenciosamente, quantas vezes teria que acontecer até que ele finalmente compreendesse o padrão destrutivo em que tinha se enredado. Depois disso, vieram os trabalhos temporários. Nunca duravam mais que alguns meses. Sempre havia algum problema, algum desentendimento, alguma desculpa. Mas no fundo, eu sabia qual era o verdadeiro motivo. A bebida, falei suavemente, não como acusação, mas como constatação de um fato que ambos conhecíamos. A bebida, confirmou ele. Minha fiel companheira.
A única que nunca me abandonou. Irônico, não é? Pelo menos era o que eu pensava. Mas a verdade é que ela foi me roubando tudo, pouco a pouco. O casamento, o emprego, os amigos, a dignidade. E eu permiti. Não só permiti, como abri a porta e a convidei para destruir minha vida. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Não era carregado de tensão ou ressentimento, mas de uma estranha serenidade. Como se ao nomear o inimigo, Juliano já tivesse dado o primeiro passo para enfrentá-lo. Sabe o que é mais difícil de admitir? Continuou ele, olhando para as próprias mãos. Que no fundo eu sempre soube que tinha algo errado na história do meu pai. Pequenas inconsistências que você deixava escapar quando estava cansada ou distraída. A falta de fotos dele pela casa, a relutância em falar sobre como vocês se conheceram, como ele era antes do acidente. Isso me pegou de surpresa. Tinha passado tantos anos policiando cada palavra, construindo a mentira tão cuidadosamente, que nunca imaginei que ele pudesse ter suspeitado. Por que nunca perguntou então? Seus olhos encontraram os meus, transmitindo uma compreensão que me desarmou completamente. Porque era mais confortável viver com a mentira. Porque a verdade exigiria que eu enfrentasse não só quem meu pai realmente foi, mas quem eu estava me tornando. A sinceridade daquela confissão reverberou entre nós como o eco em um vale profundo. Era uma verdade tão cristalina, tão despida de subterfúgios, que quase doía ouvir. Quando comecei a beber, não foi por acaso, mãe. Foi uma escolha consciente. Uma forma de anestesiar sentimentos que eu não sabia como processar. A sensação constante de inadequação, de nunca ser suficiente. O medo de falhar, de decepcionar. Ele se levantou subitamente, movendo-se até a janela. Lá fora, a noite de Ribeirão Preto seguia seu curso indiferente ao drama que se desenrolava dentro da nossa pequena sala. Luzes de outros apartamentos brilhavam na distância, cada uma contendo suas próprias histórias, suas próprias lutas invisíveis ao mundo exterior. O álcool me dava uma desculpa perfeita, continuou ele, de costas para mim, a voz ligeiramente abafada. Se eu fracassasse, não era porque não era bom o suficiente. Era porque estava bêbado. Uma distinção sutil, mas importante para meu ego frágil. Observei seu perfil recortado contra a janela. Os ombros caídos, as mãos inquietas, os cabelos desgrenhados. Meu filho, meu menino. Agora um homem de 41 anos carregando o peso de escolhas equivocadas e oportunidades desperdiçadas. Queria envolvê-lo nos braços como fazia quando era pequeno, protegê-lo dos monstros. Só que desta vez, o monstro era interno, e nenhum abraço materno poderia espantá-lo. Perdi tanto tempo, mãe, murmurou ele, a voz embargada. Desperdicei tantos anos. E o pior é que arrastei outras pessoas comigo. A Ana, que me amava e acreditava no nosso futuro juntos. O Marcelo, que apostou na minha capacidade profissional. Os amigos que tentaram me ajudar e acabaram desistindo diante da minha teimosia. E você, principalmente você. Levantei-me também, as pernas um pouco trêmulas pela emoção e pelo cansaço. Caminhei lentamente até ficar ao lado dele na janela. Não tentei tocá-lo, respeitando o espaço que ele parecia precisar naquele momento de vulnerabilidade. Nunca é tarde demais, Juliano. Enquanto respiramos, sempre há tempo para recomeçar. Ele virou-se para mim então, e vi que seus olhos estavam marejados. Não me lembrava da última vez que tinha visto meu filho chorar. Talvez no enterro do seu avô, meu pai, há mais de 15 anos. Ou talvez quando Ana o deixou, embora suspeitasse que naquela ocasião ele tinha escondido as lágrimas até estar completamente sozinho. Como você consegue, mãe? Como consegue ainda ter esperança depois de tudo? Depois do meu pai ter te abandonado, depois de todas as noites que passei fora sem dar notícias, depois das contas que não paguei, das promessas que não cumpri, depois de hoje, depois do café, depois das palavras horríveis que te disse? A pergunta pairou entre nós, pesada e urgente. Uma pergunta que exigia mais do que palavras de consolo automáticas ou sabedoria pré-fabricada. Merecia uma resposta honesta, por mais difícil que fosse formulá-la. Não é fácil, admiti finalmente. Houve dias em que quase desisti, noites em que chorei até adormecer,
exausta demais para continuar lutando. Momentos em que me perguntei se não seria melhor simplesmente deixar você seguir seu próprio caminho, mesmo sabendo aonde ele provavelmente te levaria. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Mas então eu lembrava daquele menino no hospital, lutando pela vida contra todas as probabilidades. Lembrava das noites em que segurava sua mão enquanto você ardia em febre, prometendo a Deus, ao universo, a qualquer entidade que estivesse ouvindo, que se você sobrevivesse, nunca mais reclamaria de nada na vida. Olhei para as luzes da cidade, brilhando como estrelas terrenas na escuridão. A esperança não é algo que simplesmente temos ou não temos, Juliano. É uma escolha que fazemos todos os dias. Às vezes, é a escolha mais difícil do mundo, mas é também a mais importante. Ele me olhou então com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia dor ali, certamente, mas também algo mais. Talvez o início de uma compreensão que tinha demorado anos para florescer. Quando jogei o café em você hoje, disse ele, as palavras saindo como se cada uma custasse um esforço imenso. Por um segundo vi meu pai em mim. Vi o homem que abandonou o filho doente e a esposa desesperada. Vi o covarde que escolheu fugir em vez de lutar. E me odiei por isso. Mais do que jamais odiei qualquer pessoa. Não respondi imediatamente. Algumas revelações são tão profundas, tão fundamentais, que qualquer comentário seria uma intrusão. Acho que tenho medo de descobrir quem sou sem o álcool, continuou ele, quase em um sussurro. Medo de enfrentar a vida sem aquela névoa confortável que embaça os contornos duros da realidade. Medo de olhar no espelho e realmente ver quem me tornei. O medo é natural, respondi finalmente. Faz parte de ser humano. Mas sabe o que também faz parte? A coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Voltamos para a mesa, como se a conversa junto à janela tivesse sido um interlúdio necessário. O café nas xícaras já tinha esfriado, mas nenhum de nós se importou. Havia algo muito mais importante acontecendo ali do que uma bebida quente. Como começo a consertar tudo isso, mãe? Por onde começo a reconstruir uma vida que parece estar em ruínas completas? A pergunta veio carregada não de desespero, mas de um desejo genuíno de encontrar um caminho. E foi isso, mais do que qualquer promessa ou declaração, que acendeu em mim uma chama de esperança real. Um passo de cada vez, filho. Um dia de cada vez. Como aprendi quando você estava no hospital. Não podemos resolver tudo de uma vez. Só podemos enfrentar o que está diante de nós hoje e confiar que amanhã teremos força para o próximo desafio. Ele assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Então, com um movimento deliberado, retirou o celular do bolso. Seus dedos pairaram sobre a tela por um momento, hesitantes. Depois, com uma determinação renovada, começou a digitar. O que está fazendo? Perguntei curiosa, procurando o número da clínica de reabilitação que o Marcelo me recomendou antes de me demitir. Disse que um primo dele tinha se tratado lá e conseguido ficar sóbrio. Um nó se formou em minha garganta. Um telefonema não significava recuperação. Eu sabia disso. O caminho seria longo e difícil, com possíveis recaídas e decepções. Mas era um começo. Um primeiro passo corajoso em direção a uma vida diferente. Encontrei, disse ele, mostrando a tela do celular onde se lia. Centro de Recuperação Nova Vida. Vou ligar amanhã cedo. Por que não agora? Perguntei gentilmente, receosa de que amanhã trouxesse racionalizações e desculpas. Ele pareceu considerar a sugestão por um momento. Então, surpreendendo-me mais uma vez naquela noite de revelações, apertou o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido. Oi, boa noite, disse ele quando alguém atendeu do outro lado. Meu nome é Juliano Fonseca. Eu preciso de ajuda. Aquelas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, marcaram o início de uma jornada que transformaria nossas vidas para sempre. Observei meu filho naquele momento crucial, segurando o telefone com força, como se fosse uma tábua de salvação em meio a um naufrágio. Sua voz tremeu ligeiramente enquanto explicava sua situação para a pessoa do outro lado da linha. Mas não falhou. A ligação durou cerca de 15 minutos. Juliano ouviu mais do que falou, fazendo anotações num papel que encontrou sobre a mesa.
De onde eu estava, podia ver sua expressão mudando gradualmente, do nervosismo inicial ao alívio, e finalmente a algo que se parecia muito com determinação. Obrigado. Estarei lá às 9, disse ele finalmente antes de desligar. Colocou o telefone sobre a mesa e respirou fundo, como se tivesse acabado de correr uma maratona. De certa forma, talvez tivesse. O primeiro passo de uma longa corrida em direção à sobriedade. Consegui uma vaga para a avaliação inicial amanhã às 9 da manhã, explicou, olhando para as anotações que tinha feito. A moça que me atendeu, Raquel, disse que depois dessa avaliação vão determinar qual o melhor programa para mim. Pode ser internação ou tratamento ambulatorial, dependendo da gravidade do meu caso. Assenti, sentindo um misto de esperança e apreensão. Você quer que eu vá com você? Ele considerou a pergunta por um momento, depois balançou a cabeça. Não, mãe. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Já dependi demais de você por tempo demais. Aquela resposta, mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido naquela noite, me deu esperança real. Era a primeira vez em anos que via meu filho assumindo responsabilidade sem tentar transferi-la para outrem. Tudo bem, concordei. Mas estarei aqui quando você voltar. Para o que precisar. Ele assentiu. E então, sem aviso, veio até mim e me abraçou. Um abraço desajeitado no início, como se tivesse esquecido como se fazia, mas que logo se transformou em algo profundo e significativo. Senti as lágrimas voltarem aos meus olhos enquanto retribuía o abraço, segurando meu filho como não fazia desde que ele era um adolescente. Me desculpe pelo café, sussurrou ele, a voz embargada. Me desculpe por tudo. Eu sei, respondi simplesmente, porque às vezes o perdão não precisa ser declarado em palavras elaboradas. Às vezes, está no abraço, na aceitação silenciosa, na disposição de seguir em frente juntos. Quando nos separamos, havia uma leveza no ar que não existia antes. Como se aquela noite, que tinha começado de forma tão terrível, estivesse terminando com uma promessa de algo melhor no horizonte. Acho que deveria tentar dormir um pouco, sugeriu Juliano, olhando para o relógio na parede que marcava quase 2 da manhã. Amanhã será um dia importante. Concordei, sentindo o peso do cansaço emocional daquela noite finalmente se abater sobre mim. Começamos a recolher os documentos e fotos espalhados pela mesa, devolvendo-os cuidadosamente ao baú. Aquelas relíquias do nosso passado já tinham cumprido seu propósito, trazer à luz verdades há muito enterradas e abrir caminho para uma nova compreensão entre nós. Antes de se dirigir ao seu quarto, Juliano parou no corredor e se virou para mim. Você acha que posso conseguir? Ficar sóbrio, consertar minha vida? A vulnerabilidade naquela pergunta quase partiu meu coração. Por um momento, vi novamente o garotinho de 8 anos me perguntando se ia melhorar, se a dor iria passar. Tenho certeza que sim. Respondi com toda a convicção que consegui reunir. Você é mais forte do que pensa, Juliano. Sempre foi. Ele assentiu levemente e murmurou, boa noite, antes de desaparecer no corredor em direção ao seu quarto. Fiquei sozinha na sala, cercada pelo silêncio que agora parecia carregado de possibilidades em vez de arrependimentos. Dormi pouco naquela noite. Minha mente estava agitada demais, revivendo os acontecimentos da noite, antecipando o que viria pela manhã. Quando finalmente adormeci, foi um sono leve e interrompido por sonhos, nos quais Juliano era novamente aquele menino no hospital, lutando pela vida. Só que desta vez, a luta era diferente, não contra uma doença física, mas contra os demônios invisíveis que o atormentavam há tanto tempo. Acordei antes do amanhecer, os primeiros raios de sol mal começando a penetrar pelas frestas da cortina. Meu corpo doía, protestando contra a noite mal dormida e o estresse emocional do dia anterior. O café em meu rosto e roupas tinha secado completamente, deixando manchas escuras que serviriam como lembrança física daquela noite transformadora. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora os últimos vestígios do café e da tensão acumulada. Quando saí, ainda enrolada na toalha, ouvi movimentos na cozinha. Para minha surpresa, Juliano já estava de pé, vestido com roupas limpas e preparando o café da manhã. Bom dia, disse ele quando me viu parada na porta da cozinha.
Fiz café e algumas torradas. Não é muito, mas... É perfeito, respondi, genuinamente tocada pelo gesto simples. Sentamos juntos à pequena mesa da cozinha, tomando café em um silêncio que, pela primeira vez em muito tempo, não era desconfortável. Era como se ambos estivéssemos nos ajustando a essa nova dinâmica entre nós, testando cuidadosamente as águas de uma relação que havia sido redefinida na noite anterior. Estou nervoso, admitiu Juliano finalmente, quebrando o silêncio. Parte de mim quer pegar um gole de algo forte só para acalmar, sabe? É um reflexo automático. Apreciei sua honestidade. Era um bom sinal que pudesse falar abertamente sobre seus impulsos em vez de escondê-los, ou, pior, ceder a eles sem questionar. É normal sentir isso, respondi. A recuperação não é um caminho reto. Haverá dias difíceis, momentos em que a tentação parecerá irresistível. O importante é lembrar por que você está fazendo isso e buscar ajuda quando precisar. Ele assentiu, absorvendo minhas palavras enquanto terminava sua torrada. Olhando para ele agora, à luz clara da manhã, notei pequenos detalhes que tinham escapado à minha atenção na noite anterior. Os primeiros fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de uma vida que não tinha sido gentil com ele, mas que também refletiam as escolhas que tinha feito. Às 8h30, Juliano estava pronto para sair. Tinha se barbeado e penteado o cabelo, vestindo uma camisa limpa e calça social, uma tentativa de parecer apresentável para sua primeira consulta no centro de recuperação. O pingente em forma de pé ainda estava em seu pescoço, visível acima do colarinho da camisa. "Vou indo", anunciou, pegando as chaves e a carteira. Hesitou por um momento antes de acrescentar: "Obrigado por não desistir de mim." "Nunca", respondi simplesmente. E naquela única palavra estava contida toda uma vida de promessas cumpridas. Assisti pela janela enquanto ele caminhava até o ponto de ônibus na esquina. Sem carro desde que tinha vendido o seu para pagar dívidas de jogo e bebida, dependia do transporte público para se locomover. Observei sua figura se afastando, os ombros eretos, o passo decidido, diferente do homem cambaleante que tinha entrado pela porta na noite anterior. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida desde os dias no hospital. Tentei me distrair com tarefas domésticas. Lavei a roupa manchada de café, arrumei a casa, preparei um almoço simples. Mas meus pensamentos continuavam voltando para Juliano, imaginando como estaria indo sua avaliação. Se estaria sendo honesto com os profissionais, se teria coragem de seguir o tratamento recomendado. Por volta do meio-dia, ouvi a porta da frente se abrir. Corri para a sala, o coração acelerado. Juliano entrou, carregando uma pasta com papéis. Sua expressão estava séria, mas não derrotada. "Como foi?" perguntei, tentando controlar a ansiedade na minha voz. Ele colocou a pasta sobre a mesa antes de responder. "Foi intenso. Muitas perguntas, alguns testes. A psicóloga que me atendeu, doutora Camila, foi direta, mas gentil. Fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Eles recomendaram internação, mãe. 30 dias iniciais, com possibilidade de extensão dependendo do progresso." Senti um aperto no peito. 30 dias era bastante tempo, mas também sabia que para casos graves de dependência, era apenas o começo de um longo processo. "E o que você decidiu?" perguntei, sabendo que essa decisão precisava ser dele. "Aceitei", respondeu ele, a voz firme apesar do medo visível em seus olhos. "Vou me internar amanhã de manhã. Eles têm uma vaga disponível e acharam melhor eu começar o quanto antes." Aproximei-me e peguei suas mãos entre as minhas. Estavam frias e um pouco trêmulas. Sinais do início da abstinência ou do nervosismo com a decisão tomada? Não saberia dizer. "Estou orgulhosa de você", falei, sentindo cada palavra com intensidade. "Sei que não é uma decisão fácil. Tenho medo, mãe", confessou ele, a voz baixa. "Medo de não conseguir, de decepcionar todo mundo de novo. Medo de descobrir que sou igualzinho ao meu pai, um covarde que foge quando as coisas ficam difíceis." "Mas você não está fugindo", apontei. "Está enfrentando seus problemas de frente. Isso já te faz diferente dele." Passamos o resto daquele dia juntos,
mais próximos do que tínhamos estado em anos. Juliano me contou sobre o programa de recuperação que seguiria, terapia individual e em grupo, atividades físicas, educação sobre dependência química, desenvolvimento de habilidades para prevenir recaídas. A clínica ficava nos arredores da cidade, em uma área arborizada que promovia tranquilidade e conexão com a natureza. No final da tarde, ele me pediu ajuda para arrumar a mala. Um pedido simples, mas que significava tanto: a disposição de aceitar ajuda, de reconhecer que não precisava fazer tudo sozinho. Enquanto separávamos roupas e itens pessoais, conversamos sobre coisas triviais, evitando o peso emocional do que aconteceria na manhã seguinte. Era como se ambos precisássemos daquele pequeno intervalo de normalidade antes do grande desafio que se aproximava. Após o jantar, Juliano me surpreendeu com outro pedido. Mãe, você ainda tem aquelas fotos antigas? As de quando eu era criança, antes de ficar doente? Assenti e fui até meu quarto buscar outro álbum. Este não guardado no baú das revelações, mas em uma gaveta comum da cômoda. Diferente dos documentos e fotos que tínhamos explorado na noite anterior, estas eram memórias felizes, despreocupadas. Juliano aos 3 anos na praia, construindo castelos de areia. Juliano aos 5, fantasiado de super-herói no carnaval da escola. Juliano aos 7, orgulhoso ao lado da primeira bicicleta. Sentados lado a lado no sofá, folheamos o álbum lentamente. Cada foto era uma janela para um tempo mais simples, antes da doença, antes do abandono, antes das mentiras e do álcool. Eu era feliz, comentou ele surpreso, como se estivesse redescobrindo uma parte esquecida de si mesmo. Muito, confirmei. Era uma criança curiosa, alegre, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Os vizinhos brincavam que você ia ser advogado ou jornalista, de tanto que perguntava por quê. Ele sorriu ao ouvir isso. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Quero encontrar esse menino de novo, mãe. Quero descobrir o que aconteceu com aquela curiosidade, aquela alegria de viver. A sinceridade daquele desejo me comoveu profundamente. Não era apenas sobre ficar sóbrio, percebi. Era sobre redescobrir sua essência, sua verdadeira identidade que havia sido obscurecida por anos de dor não processada e escolhas autodestrutivas. Você vai encontrar, assegurei. Ele ainda está aí, esperando para ser redescoberto. Dormimos cedo naquela noite, ambos exaustos emocionalmente, mas, de alguma forma, mais leves. Quando adormeci, foi com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A manhã seguinte chegou rápido demais. Acordei antes do despertador, o coração pesado com a antecipação da despedida que viria. 30 dias não era tanto tempo no grande esquema das coisas, eu sabia. Mas seria a mais longa separação entre nós desde que Juliano tinha saído de casa para a faculdade, quase 2 décadas atrás. Ele já estava na cozinha quando me levantei, preparando o café como no dia anterior. Parecia calmo na superfície, mas eu conhecia meu filho bem o suficiente para perceber os sinais de nervosismo. A maneira como evitava contato visual prolongado, como seus dedos tamborilavam inquietos na mesa. A van da clínica vai passar às 9, informou ele, olhando para o relógio. Tomamos café juntos, conversando sobre assuntos leves, evitando o elefante na sala. Apenas quando terminamos e ele foi buscar a mala que tínhamos arrumado na noite anterior, a realidade do momento finalmente se impôs. Vou sentir sua falta, falei, a voz embargada pela emoção contida. Eu também, respondeu ele, colocando a mala perto da porta. Mas é necessário. Se continuar assim, não sei onde vou acabar. Assenti, entendendo perfeitamente. Às vezes, a separação temporária é o preço a se pagar pela possibilidade de um futuro melhor. Ouvimos uma buzina do lado de fora. A van da clínica havia chegado. Juliano pegou a mala e eu o acompanhei até a porta. No último momento, ele se virou e me abraçou forte, como se quisesse gravar a sensação na memória para os dias difíceis que viriam. Obrigado por não desistir, sussurrou em meu ouvido, por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Sempre, respondi, lutando contra as lágrimas. Estarei aqui quando você voltar.
e vamos começar de novo, juntos. Ele assentiu, incapaz de falar mais. Então, com um último aceno, virou-se e caminhou em direção à van branca estacionada em frente à casa. Observei enquanto guardava a mala no porta-malas, cumprimentava o motorista e entrava no veículo. Através da janela, nossos olhares se encontraram uma última vez, o dele determinado, o meu esperançoso. Enquanto a van se afastava, levando meu filho para o início de sua jornada de recuperação, senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. O caminho à frente seria difícil, eu sabia. Haveria dias de dúvida, momentos de fraqueza, talvez até recaídas. A recuperação não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso com altos e baixos. Mas pela primeira vez em anos, havia esperança real. Não a esperança ingênua que ignora os obstáculos, mas a esperança madura que os reconhece e ainda assim decide seguir em frente. Voltei para dentro de casa, para a sala que havia sido testemunha de tanta dor e, finalmente, de um novo começo. O café que Juliano tinha jogado em mim 2 dias antes havia deixado uma mancha no tapete, um lembrete permanente daquela noite transformadora. Decidi não tentar removê-la. Algumas marcas merecem ser preservadas como testemunho do caminho percorrido. Sentei-me no sofá, sentindo o silêncio da casa vazia. Mas desta vez, não era um silêncio de abandono ou solidão. Era o silêncio que precede um novo capítulo, cheio de possibilidades ainda não escritas. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Juliano jogou café em mim e gritou aquelas palavras horríveis. 6 meses desde que abri o baú dos segredos e compartilhei com meu filho a verdade que guardei por tanto tempo. 6 meses desde que ele entrou naquela van branca, levando consigo uma mala pequena e um fardo imenso de vícios e mágoas para serem deixados para trás. Hoje, sentada na mesma sala onde tudo aconteceu, olho para a mancha no tapete que nunca tentei remover. Está mais clara agora, quase imperceptível para quem não conhece sua história. Mas para mim, é um lembrete diário do poder da verdade, do perdão e da possibilidade de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. Os 30 dias de internação de Juliano se transformaram em 45. Não porque ele teve recaídas, mas porque ele mesmo pediu para ficar mais tempo. Estou apenas começando a me conhecer de verdade, mãe, disse ele durante uma das visitas permitidas. Preciso de mais tempo para fortalecer minhas novas bases antes de enfrentar o mundo lá fora. Quando finalmente voltou para casa, era como se um novo homem tivesse chegado. Não um homem sem problemas ou tentações. A luta contra o alcoolismo é diária, como ele mesmo me explicou, mas alguém consciente de suas fragilidades e determinado a enfrentá-las com honestidade. As primeiras semanas foram de adaptação. Juliano tinha que aplicar na vida real as ferramentas que aprendeu na clínica. Frequentava reuniões de alcoólicos anônimos 3 vezes por semana. Mantinha sessões de terapia individual. E aos poucos começou a reconstruir os laços que havia rompido durante seus anos de dependência. O telefonema para seu antigo chefe, Marcelo, foi um dos passos mais difíceis. Lembro-me dele sentado à mesa da cozinha, o telefone entre as mãos trêmulas, ensaiando o que diria. Não era um pedido de emprego, era um pedido de perdão, uma tentativa de reparar pelo menos um pouco do dano que havia causado. Para sua surpresa, Marcelo não apenas aceitou suas desculpas, mas propôs um café para conversarem. Daquele encontro nasceu não uma promessa de recontratação imediata. Seria irresponsável e até mesmo prejudicial naquela fase da recuperação, mas uma orientação profissional que ajudou Juliano a traçar novos objetivos. 2 meses depois de voltar da clínica, ele conseguiu um emprego como assistente em um pequeno escritório de arquitetura. O salário era bem menor do que ganhava antes, e as responsabilidades também, mas era um começo. Uma chance de provar, primeiro para si mesmo e depois para os outros, que era capaz de ser confiável novamente. Uma das partes mais bonitas dessa jornada foi observar Juliano redescobrir prazeres simples que o álcool havia roubado dele. O gosto de um café da manhã sem a náusea da ressaca, a alegria de acordar com a mente clara, lembrando-se de tudo o que aconteceu na noite anterior, a satisfação de juntar pequenas economias no final do mês.
em vez de ver todo o dinheiro escoar para garrafas de bebida. Claro que nem tudo foram flores. Houve dias difíceis, momentos de tentação intensa, ocasiões em que a fissura pela bebida o deixava irritado e distante. Nas piores noites, ele sentava na sala, com as mãos apertadas em punhos, respirando fundo através da ânsia de beber. Nesses momentos, eu apenas ficava ao seu lado em silêncio, oferecendo minha presença como âncora. Outro passo importante foi quando ele criou coragem para ligar para Ana, sua ex-esposa. Não para tentar reatar o relacionamento. Ambos sabiam que aquela ponte já tinha sido queimada, mas para se desculpar pelo sofrimento que havia causado. A ligação durou apenas alguns minutos e ele não me contou os detalhes. Mas a expressão de paz em seu rosto depois disso me disse que algo importante tinha sido resolvido dentro dele. Quanto a mim, também passei por minha própria jornada nestes 6 meses. Depois de décadas sendo apenas a mãe do Juliano, dedicando cada pensamento e energia à sua sobrevivência e bem-estar, comecei a redescobrir quem é Aparecida Fonseca além desse papel. Voltei a frequentar o grupo de bordado da igreja, retomei antigas amizades que tinha negligenciado e até mesmo me matriculei em um curso de informática para a terceira idade no centro comunitário. Ontem, Juliano completou 6 meses de sobriedade. Não fizemos uma grande celebração. Ele disse que prefere guardar as comemorações para marcos mais significativos, como 1 ano. Mas jantamos juntos, uma refeição simples que preparamos lado a lado na cozinha, conversando sobre coisas triviais e importantes, como mãe e filho, como 2 adultos que finalmente aprenderam a ser honestos um com o outro. Durante o jantar, ele me entregou um pequeno pacote embrulhado em papel azul. Dentro, havia uma réplica miniatura daquele sapato infantil que guardei por tantos anos, o mesmo que mostrei a ele naquela noite fatídica. Só que este era feito de prata, transformado em um pingente delicado que combinava com o que ele ainda usava no pescoço. Para você nunca esquecer que seus passos guiaram os meus, mesmo nos momentos em que tentei seguir pelo caminho errado, disse ele, enquanto me ajudava a colocar a corrente. Toquei o pequeno sapato prateado, sentindo seu peso contra minha pele. Um lembrete de que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, podem ser transformadas em algo precioso quando temos coragem de enfrentá-las com honestidade e amor. Queridos espectadores do canal Vovó, lembrou, se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem seu comentário abaixo. Quero saber se vocês já passaram por situações semelhantes, seja como mãe, pai, filho ou filha. Como enfrentaram momentos em que parecia não haver saída? Onde encontraram força para não desistir daqueles que amam, mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Seus comentários não são apenas palavras para mim, são conexões, pontes entre a minha experiência e a sua. São lembranças de que nenhum de nós está sozinho nas lutas que travamos diariamente. Se esta história te fez refletir, se trouxe lágrimas aos seus olhos ou um sorriso de esperança, por favor, mostre seu apoio deixando um gostei no vídeo. Esse pequeno gesto significa muito para nossa equipe e nos ajuda a alcançar mais pessoas que possam estar precisando ouvir exatamente esta mensagem hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, este é o momento perfeito para se juntar à nossa família. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos uma nova história. Temos muitas experiências de vida para compartilhar, algumas tristes, outras inspiradoras, todas profundamente humanas e verdadeiras. Lembre-se também de conferir nossos outros vídeos. Cada história no canal Vovó Lembrou carrega uma lição, um pedacinho de sabedoria conquistada através de experiências reais, de corações que sangraram, curaram e continuaram batendo. Também quero fazer um pedido especial hoje. Como vocês sabem, manter um canal como este requer muita dedicação e alguns recursos. Se nossas histórias têm feito diferença na sua vida, se têm trazido conforto, reflexão ou simplesmente um momento de conexão humana em meio à correria do dia a dia, considere nos ajudar através da função Valeu Demais. É uma forma de doação que nos permite continuar trazendo conteúdo de qualidade diariamente.
Seu apoio, seja através de um comentário carinhoso, um gostei, uma inscrição ou uma contribuição no Valeu Demais, é o que mantém vivo este espaço de compartilhamento de histórias reais. É o que me permite, aos 72 anos, continuar compartilhando não apenas minhas experiências, mas as lições que aprendi ao longo de uma vida inteira. Como sempre digo ao final de cada vídeo, a vida nem sempre nos dá o que queremos, mas frequentemente nos ensina o que precisamos. E parte desse aprendizado vem de compartilhar nossas histórias, de transformar nossas dores em pontes que conectam corações. Até nosso próximo encontro, aqui no canal Vovó Lembrou. Obrigada por me ouvirem, por me acolherem e por fazerem parte desta jornada comigo. Esta velha senhora está ansiosa para ler seus comentários e responder a cada um com o mesmo carinho com que vocês têm recebido minhas histórias. Agradeço de coração por cada minuto que dedicaram a ouvir minha história hoje. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição é um abraço virtual que recebo com imenso carinho. Até a próxima, meus queridos!